Tudo inicia com a descoberta de uma espécie de salamandra inteligente. Isto numa ilha, nos mares do sul. Ao explorá-la, o homem tem uma surpresa. Os animais começam a reivindicar seus direitos. A obra é A Guerra das Salamandras, de Karel Čapek, tema do programa de hoje. Começa agora o Direito e Literatura. Fique com a gente. Olá, no Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos falar sobre a obra A Guerra das Salamandras, de Karel Čapek. No romance escrito em 1936, o autor tcheco reflete sobre temas importantes, regimes totalitários, perseguições, eugenia, enfim. Na história, o homem escraviza uma espécie inteligente de salamandras. Mas devido à capacidade de aprendizagem, os animais começam a ter vontade própria e instalam uma guerra com os seres humanos. Bem, para esta conversa recebemos o Ricardo Giuliani, que é advogado, doutor em Direito, e a Henriette Caram, doutora em Letras e professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, quem começa falando sobre este belíssimo livro, indicado pelo nosso querido Calvo González, da Espanha, com o qual estaremos lançando um livro chamado Direito Curvo, pela Livraria do Advogado em breve. Mas uma excelente recomendação do professor Calvo. Eu não conhecia o livro, fiquei muito impressionada com o livro, com o quanto esse livro é moderno, contemporâneo, e o quanto ele traz temáticas que são efetivamente temáticas que interessam especialmente a área do direito, O livro vem dividido em 3 partes, e essas 3 partes a gente pode considerar o processo de exploração das salamandras pela raça humana, Primeiro por um indivíduo, que é o capitão Van Topp, que descobre as salamandras e que as utiliza para pesca de pérolas. Num segundo capítulo, na segunda parte do texto, elas já são exploradas por um grupo de capitalistas, também para exploração de pérolas, e que quando se esgota o comércio de pérolas começa a entrar em decadência, então elas são exploradas pelos grandes grupos financeiros, inclusive pelos Estados-nações, como uma mão de obra para construir diques, expandir os territórios, até o momento em que, escravizadas as salamandras, resolvem se rebelar e se colocam em guerra, digamos assim, com os seres humanos que até então as dominaram. A Guerra das Salamandras é a história da humanidade, Ricardo? Eu acho isso. Primeiro, prazer enorme estar aqui contigo, uma honraria poder participar desse programa. Quer dizer o seguinte, eu acho que eu diria assim, é uma leitura sofisticada da humanidade, sabe? Isso. Eu não conhecia, fiquei muito feliz, vou reler. Acho a forma como ele conta a história consegue reunir uma pluralidade de estilos que se presta exatamente para contar o que é esta pluralidade de leituras que o gênero humano faz sobre si mesmo. Acho que o tema das salamandras ele é um tema atualíssimo nesses tempos de globalização, nesse tempo de total mediocrização do direito e da institucionalidade. Ele precisa ser lido por alguns ministros do Supremo, alguns juízes, ele precisa ser lido por causa a possibilidade que se tem de nos enxergarmos humanidade absolutamente nus. Eu adorei o Porteiro, porque o Porteiro, no fim das contas, ele assume a responsabilidade pela derrocada da humanidade, pela singela razão de que ele simpatizou com o capitão e permitiu que o capitão chegasse ao capitalista. E o capitalista, bebendo a boa-fé do capitão... E o espírito aventuresco, Exatamente, estabelece
o processo de comercialização dos Vende sonhos humanos. Vende a salamandra. Exatamente. E ele chega a estabelecer ali uma relação com a expressão utopia, não é? Que mostra como hoje nós vivemos essa sociedade, que uma vez transversalizada como massa, se atomiza, né, como uma pérolazinha capaz de gerar, na expectativa daquele que a tem, um mundo todo para si. Então, eu achei assim realmente genial. E as relações essas repetições, porque ele escreve isso antes da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Antes da cortina de ferro, depois dos regimes autoritários. Antes da corrida armamentista. Antes da Guerra Fria. Prevê isso tudo. E antes das experiências, né? Porque tem passagens, nosso telespectador não imagina da profundidade dessa obra. Porque quando, por exemplo, os cientistas vão inclusive provar se dá para comer, quer dizer, além de explorar as salamandras, elas são inteligentes, tudo, eles vão explorar, eles comem o Hans, que é uma salamandra. Exato. Eles fazem que era ajudante dele. Que ele era ajudante, ele era um bom pesquisador, mas eles estão fazendo experiência, eles comem ele. Porque eles cegam o Hans e aí comem o Hans. Eles fazem experiências de vivificação, né? Isso. Com a espécie viva para ver como é que é o funcionamento psíquico, fisiológico. Quanto tempo ele aguenta trabalhando no sol? E aí, então 28 horas ele pode ficar girando, o homem só 5. Aí, eu fiquei impressionado muito com essa obra. Ele escreve informado pela Segunda Guerra Mundial, né? E ele escreve naquela fase do entreguerras, onde realmente a Europa vive uma crise violentíssima. É uma crise tratada, inclusive, no Ovo da Serpente, de uma maneira muito interessante, quando explora esta condição humana, né, avassalada pela crise econômica e a crise de expectativas, né? Mas tem um processo aqui dentro também, que eu acho muito interessante, é um tema que não é muito caro para nós da academia, que é um ataque, é uma ironia fantástica do academismo. Os relatórios as pesquisas que são patrocinadas para efeitos de estudos da salamandra é um negócio absurdamente fantástico. A crítica da arte que ele traz aqui dentro, quando as salamandras elas superam a sua condição cultural, não é? E aderem ao concreto armado, é bem o período que Le Corbusier está fazendo a revolução na arquitetura, está saindo do Art Nouveau, né? Ele está fazendo... Ou seja, ele é um livro tão universalmente denso, ele precisa ser lido várias vezes. Várias vezes, Várias vezes. E nos percebermos aqui dentro, sabe? Esse processo, né, que cria um sindicato. Eu ia falar nisso, pedir para vocês falarem sobre a questão dos comunistas. Exatamente, o Sindicato de Defesa dos Direitos das Salamandras. Na verdade, uma grande cortina que sustenta Davos, por exemplo. Né? Ou seja, aquele truste, aquele mega truste econômico nasce a partir de uma bandeira que é legítima. E ele antecipa as ONGs, né? Sem dúvida. Na questão salamandra, ele antecipa as ONGs. Porque o que acontece? Vamos pegar a verossimilhança interna da obra, né? É descoberta uma nova espécie de salamandras. Isso. Bom, ela permanece em sigilo por aquele que a descobriu em um pequeno grupo durante algum tempo. Com o passar do tempo, vem a público. Bom, quando vem a público, a salamandra vira moda. Ela vai ser estampa de roupas, ela vai ser fantasia de carnaval, ela vai ser tema de cinema, ela vai ser tema de produções artísticas, musicais, literatura, né? Há uma fala de uma personagem que diz assim: precisamos salamandrizar a literatura. Exatamente. Né? Então, as salamandras, elas são integradas como um objeto exótico, tá? Do ponto de vista da cultura. Mas integradas, de fato, elas só são na cadeia de produção. Né? Porque elas estão ali para produzir e render lucros para aquele grupo, né? Além disso, elas são objeto e tema de estudos científicos. E aí ele desmonta, né, com os nossos parâmetros
e o que a ciência sem nenhuma ética se permite em termos de A ciência. ciência sem nenhuma ética é uma coisa que ele estava adivinhando, né, na frente. Que coisa impressionante, né? Como ele conseguiu fazer isso. Eu acho assim, ó, existe uma denúncia, né, nesse livro, que é a denúncia da civilização, da própria civilização, né? Do seu cinismo, Uhum. né? Da nossa hipocrisia em admitir esta institucionalidade cínica. Uhum. Quando ele fala, por exemplo, das tolerâncias e das regulações às caças ilegais às salamandras. Ou seja, o Estado admite isso, ele precisa disso, ele flerta com o crime, né? E isso tudo a partir de uma estrutura econômica, não é, que organiza o próprio mundo. Uhum. Veja que há um falso paradoxo mostrado no livro. Não é? Tudo isso é feito para o bem-estar da humanidade. E a humanidade toma esse bem-estar para si. Como na escravidão, quer dizer, no fundo, repete tudo isso. E aí vem toda uma questão da própria luta do capitalismo, porque quando as salamandras acabam trabalhando e não recebem nada, os próprios sindicatos de esquerda são contra as salamandras. Porque roubam o mercado de trabalho. Como roubam o mercado. Os de extrema esquerda, né? Isso, os de extrema Os de esquerda. esquerda querem direitos sociais para a Isso, salamandra. isso. Os de extrema esquerda querem restrições ao mercado de trabalho. Isso. E quando dois marinheiros conversam, um diz para o outro, mas olha, são simples salamandras. Sim, é o que dizíamos dos negros há 200 anos. Eram simples negros. Né? Então, essa coisa, e se nós formos olhar a institucionalidade de hoje, era exatamente isso. Nós não temos nada muito diferente disso. Esse é um bom livro para levar para a sala de aula dos cursos de Direito, sem né? dúvida. Excelente. Né? Até sem porque dúvida. trabalha com essa questão da ambição na natureza humana, né? De uma natureza humana que é malévola, Claro. né? E que está disposta às últimas consequências para o seu bem-estar, desconhecendo o outro, né? Não há tem um uma, outro. tem uma situação aqui. Deixa essa uma Claro. situação para a sequência, Claro, claro. porque eu já vou chamar o intervalo, o tempo da modernidade, ele passa rápido, tem até direito de propriedade e direito de responsabilidade, os danos causados pelas salamandras. O direito de literatura faz agora um rápido intervalo, vamos ali ver umas salamandras e depois continuamos com a Guerra das Salamandras de Karel Capek. Um instantinho só, já voltamos.